Bom, é o seguinte, a gente está conversando e está dando um debate tão legal aqui, e nós estamos aqui pelo debate, então eu resolvi pedir para ligar o microfone, e a gente pode começar já a trazer alguns questionamentos sobre o assunto para vocês participarem, porque está pegando fogo aqui. Então, a gente estava falando aqui da questão do livre-arbítrio, né? Eu queria que o André colocasse essa questão. A gente está falando do livre-arbítrio da mulher. Ela escolher se ela quer ter a criança ou não. O que nós comentávamos é que, no capítulo sobre a lei de liberdade, os espíritos colocam para Kardec que nós temos o direito de escolha, que o livre, da mesma maneira que o sujeito tem o direito de pensar, ele tem o direito de agir. E os espíritos nos esclarecem que há um desdobramento disso de ação e de reação. Mas o que nós colocamos, considerando que o melhor argumento em favor do aborto, por aqueles que o defendem, é o direito à liberdade de escolha. É a defesa do direito de livre-arbítrio de quem opta por fazer aquilo dali. E nós levantávamos a questão que mas como considerar o direito ao livre-arbítrio se nós estamos impedindo que as pessoas que tomam decisão tenham escolhas? Se nós estamos criando uma cultura que direciona ela a fazer especificamente uma escolha, que a gente não respeita outras convicções, que a gente não adota uma postura de pluralidade, que a gente quer exclusivamente considerar um paradigma materialista que está morto, porque hoje ninguém considera a existência de matéria. Os físicos estão tratando da ideia da matéria como um processo de organização de energias pela informação, e a informação é um modelador de formas. Então a gente está com dificuldade de enfrentar uma discussão muito séria, que é de quem é o direito de escolha. E o segundo ponto que é importante que a gente tem que estar comentando aqui e quem é que defende o direito do nascituro? Qual é a consideração que a gente tem em torno dele? Então essas são reflexões que precisam ser levadas a efeito, e nós precisamos batalhar não é contra as pessoas que estão defendendo o direito do aborto, mas a favor de um esclarecimento geral e de uma coerência de discursos. Porque as pessoas precisam perceber, se eu estou dizendo que o sujeito tem direito a matar um feto, porque ele não tem direito de escolha, porque ele não é um ser dotado de algumas coisas, então eu vou dizer, então nós vamos começar a matar velhinho, de pessoas em estado vegetativo, as pessoas que são párias sociais, porque nós vamos raciocinar por analogia à luz de um paradigma materialista. Mas quando a gente traz um novo paradigma, que é o paradigma espírita, a gente está dizendo o seguinte, olha, não é possível interromper a vida. E não é possível interromper a vida, não é porque a gente no aborto interrompe a vida do corpo, porque a alma prossegue. Porque a alma está ali antes. Então o problema que a gente tem não é uma questão de defesa da vida simplesmente, mas a defesa da experiência evolutiva que o espírito que tem os seus direitos antes de nascer, ele tem de estar aqui para exercer uma nova experiência que é uma experiência comum, minha e dele. Então isso é uma discussão que necessita que a gente amplie a perspectiva do problema para além dos limites do raciocínio materialista pura e simplesmente. Quando eu comecei a minha fala, e depois a gente compartilhou isso, porque nós estamos falando para nossos irmãos que pensam como a gente, que não são favoráveis ao aborto. Pensando o que a gente faz com isso, porque nós estamos falando com multiplicadores de ideias, multiplicadores de pessoas, pessoas que podem levar a outras pessoas essa discussão, essa fundamentação. E eu sou espírita, nasci em família espírita, tive que aprender o que eram outras religiões. E então essa visão sempre me foi muito familiar. Mas eu acabei chegando a uma conclusão que o que funciona é você trabalhar pelos direitos humanos. Então, quando tem uma discussão dessa no CRP, ela não pode, de maneira alguma, nós não podemos, como psicólogos, estamos querendo até que a gente favoreça a questão do aborto. Eu digo que isso não é psicologia.
porque tira o direito da pessoa escolher e se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Eu não dou uma fundamentação religiosa, porque aí é considerado dogma. Quando eu digo não, é direito, aí todo mundo para escutar. Né? Principalmente o psicólogo adora, né? CRP adora essa história de direitos humanos, que é muito válida e legítima. Aí para escutar. Ele fala, não é dogma, uma coisa que não se questiona. Foi questionado e o meu posicionamento é esse. Coincidentemente, eu tenho uma visão espírita que é equivalente. Mas a gente precisa ter uma fundamentação além da religião. Nós temos que ter uma fundamentação como uma pessoa que vê algo e que coloca isso à disposição do outro como reflexão. Porque senão a gente chega a uma situação de impotência, que às vezes, da mesma forma que acontece com o Décio, pode acontecer comigo, com cada um de nós. Agora, eu acredito muito que onde estiver uma pessoa com uma fundamentação, uma visão de mundo, de vida bem fundamentada e agindo como agente multiplicador, nós temos uma grande chance de conseguir alguma coisa. Bom, dando continuidade aqui aos debates, encaminhando as perguntas feitas pela plateia, vou encaminhar primeiro a Juliane, feita pelo Flávio. Como a AGE pode influenciar os políticos? Bom, a AGE já tem um projeto primeiramente, de divulgação, isso já em âmbito nacional. Em âmbito nacional, a AGE Brasil já faz um trabalho de preparação de documentos, e esses documentos são enviados, sim, aos poderes públicos e também no judiciário, porque existem algumas ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade que tramitam, estabelecendo não só questões sobre o aborto, mas também outros temas ligados à sociedade. E a AGE já faz esse trabalho, existe uma denominação que chama amicus curiae, que é uma possibilidade de uma instituição atuar representando uma determinada tese dentro de um processo político. Isso é feito em âmbito nacional, e nas especializadas e regionais a gente procura também atuar. Mas é importante lembrar que, aí no meu ponto de vista, nós temos que mudar principalmente o entendimento da sociedade. Porque a sociedade, somente ela é capaz de conduzir o processo político do nosso Estado, da nossa região e em amplitude mais nacional. Se nós conseguirmos dar uma condição de educação, e é o que a gente estava debatendo aqui na mesa, tudo, no final das contas, acaba se voltando para a educação. E é uma educação que tem que ser na base e na continuidade das existências, no caso de processo pedagógico infantil, adolescente e adulto. Isso nas faculdades tem que ser colocado, porque fica muito estigmatizada essa questão do dogma, como a Ercília está colocando. Eu, por exemplo, sou notoriamente conhecida por ser espírita. Em todos os meus trabalhos, em todas as minhas amizades, todo mundo sabe que eu sou espírita. Então, realmente tem esse preconceito. Você é espírita, então você, claro, você é contra o aborto. E é muito importante, aí eu repito o que todos já falaram, a gente reforçar este fundamento, a justificativa, com base em princípios não religiosos. A gente precisa fundamentar a nossa causa com argumentos sólidos que justifiquem para uma pessoa que seja, por exemplo, um ateu, né? Que não crê em Deus, graças a Deus, como o Flávio colocou, mas que não crê tecnicamente em Deus, em tese, mas ele valoriza a vida, né? Ele entende que a vida deve ser preservada. Então, na verdade, antes a gente precisa fazer o trabalho com os políticos, sim, e a AGE faz isso, porque nós temos um compromisso com a sociedade do ponto de vista jurídico, né, de informação. Isso está no nosso estatuto. Mas eu acredito que a gente precisa esclarecer muito a sociedade. E debates como esses são muito importantes. Está vazio do ponto de vista materialmente falando, mas isso está sendo gravado, isso vai ser difundido e muita gente vai ouvir.
E aí na internet todo mundo escuta mesmo, todo mundo acessa. E a gente precisa propagar esse conhecimento, como o próprio Décio já colocou. Quem está aqui, se utilizar desses argumentos que foram colocados e levar para todos os 4 cantos onde nós estivermos. Nós precisamos ser os divulgadores da Boa Nova, fazendo o trabalho que Jesus nos colocou. Nós somos os seus servidores aqui no planeta Terra, como espíritas cristãos que somos, levar o conhecimento para onde nós estivermos. Eu sou espírita sim, mas apesar de ser espírita e além de ser espírita, eu tenho o conhecimento do que é o direito, do que é a medicina, do que é a psicologia. Isso é fato, isso não há discussão. Agora, essa interpretação de favorecimento da liberdade em detrimento da vida, ela nem sempre é tão correta quando a gente coloca entre 2 princípios que têm uma proporção equivalente. Qual é aquele que tem mais importância nesse caso concreto? Num caso concreto, num caso específico, o que vale mais, a liberdade ou a vida? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se colocar diante das situações específicas que nós passarmos. Tá? Muito obrigada. Décio, como influenciar os acadêmicos de medicina sobre as questões espirituais? Olha, é um trabalho de uma vida que a gente está fazendo, é isso aí. Foi lá, que ano foi, Flavinho? Em 1994, eu tinha terminado a minha residência em janeiro de 90. Em 94, eu vou denunciar aqui minha idade, mas o Flávio era acadêmico de medicina, estava no 3º ano, e a gente juntou para formar a primeira liga acadêmica de saúde e espiritualidade lá em Santos. E a gente já tinha essa noção de que se a gente não fizesse a cabeça dos alunos, a gente ia continuar tendo a mesma medicina que a gente sempre teve. Quinta-feira eu estava lá na faculdade, lá na Unidep, e eu fui falar sobre bioética na Liga de Saúde e Espiritualidade, na Liceu, que a gente fundou logo que chegou aqui. Tem a Liase na Unidep, na Federal, que ali já foi a primeira representante, agora a Igrane está representando lá, está trabalhando lá junto com os alunos. E tinha mais gente na minha aula do que na tutoria lá do módulo que eles estão passando. E quando eu terminei, veio uma menina chorando me agradecer porque ela era católica, ela era contra o aborto, mas ela não tinha argumentos médicos. E que eu tinha dado argumentos médicos para ela. Então, eu acho que é muito mais fácil, e essa eu tenho uma convicção plena disso, que nós resolveremos todos os nossos problemas quando a gente melhorar a educação. Em vez de cada delegacia a mais, a gente fundar uma escola a mais, se em vez da gente pegar o salário que a gente está dando para o vereador e dar para um professor, se você qualificar o cara que está lá no começo, a sociedade vai ficar muito melhor. O que está faltando é cultura, educação. A gente estava comentando aqui. Quer dizer, o livre-arbítrio é escolha. O que é que você escolhe? O que você conhece. Como é que você vai escolher uma coisa que você não conhece? Então, que falso livre-arbítrio é esse que nós estamos dando para as mulheres, dizendo que elas podem abortar? Você está explicando para ela que ela vai ter uma síndrome traumática pós-aborto? Você está explicando para ela que ela vai se sentir culpada depois? Será que não é melhor você ensinar outras coisas para ela? Você dá a opção para ela de manter relações sexuais sem engravidar? De uma maneira segura, sem se infectar? Você mostrar para ela que a vida é muito mais do que aquele mundinho que ela vive ali e que ela vai querer ter um filho para sair de bonitinha com as amigas dela, dentro do bairro que ela mora? Sabe? Então, eu acho que dentro da nossa atuação como associação médico-espírita, uma das coisas que a gente sempre se preocupou, como o Dr. Bezerra frisou bem com a doutora Marlene, que a missão principal da Ana é levar a alma à medicina no duplo sentido, levar a alma da alma, do sentimento, e levar a alma conceito.
para dentro do banco acadêmico, a gente sempre trabalhou dentro dessas duas frentes, né? É o departamento acadêmico, que é dentro da AME, e aí a gente trabalha de uma maneira muito boa com acadêmicos que são espíritas e são grandes parceiros nesse trabalho. E esse pessoal hoje está assumindo as AMEs pelo Brasil. A AME Minas Gerais, que é a maior AME do Brasil, o André é o presidente, ele foi um dos fundadores do departamento acadêmico. O Flávio, que hoje é presidente da AME Santos, foi do departamento acadêmico da AME. A Lídia vai ser presidente da AME Mato Grosso do Sul. Está usando ela agora. Então, o que está acontecendo? Esse pessoal que já veio, que a espiritualidade já mandou eles com a tarefa, e eles sabem da tarefa que eles têm que receber da gente o suporte para eles poderem desenvolver o que eles têm para desenvolver. E a gente tem que, dentro da universidade, falar sobre isso. E aí entra essa questão que você estava falando. Quer dizer, eu vou impor o que eu penso? Não. Eu vou colocar o que eu penso. E de uma maneira racional, organizada, e dizer por quê. Né? Então, me chamaram lá na UAB de Santos uma vez para fazer uma palestra sobre o aborto, todo mundo sabia que eu era espírita, todo mundo sabia. Juntou uma galera lá, o pessoal fez umas camisetas para ir lá, um grupo de mulheres que era a favor do aborto, e aí o pessoal do espiritismo ficou sabendo e já fizeram umas camisetas para me defender, e montaram lá um negócio que ia ser uma briga danada. E aí era um desembargador, um juiz e eu. Me puseram para falar primeiro e estava todo mundo esperando eu trazer a defesa moral através do espiritismo. Não falei nada. Nada vezes nada. Aliás, eu entrei na conversa do utilitarismo e fiz uma palestra só pautada em artigos científicos e evidências médicas. Quando eu terminei, dava para ouvir os grilos do lado de fora. Ninguém abriu a boca. E quando o desembargador veio falar, ele falou, bom, eu tinha um monte de coisa para falar, mas diante dos aspectos técnicos colocados, eu não vou argumentar. Pronto, acabou a conversa. Porque, na verdade, a Lídia estava contando, ela ficou um ano no Canadá, ela fez um curso de bioética lá. Eles não discutem o direito à vida. O que eles fazem é ignorar que o embrião é vida. E aí eu pergunto, qual é a missão do Estado, se não defender os mais vulneráveis? E pergunto, qual é o mais vulnerável de todos os cidadãos? Se não aquele que ainda não pode falar, aquele que não pode se manifestar, aquele que não tem como defender os seus direitos. É para esses que existe a justiça. É para esses que existe o Estado, para defendê-los e para protegê-los, não para ignorá-los. Então, vai falar assim, mas isso é polêmico. Não é polêmico droga nenhuma. Não tem nada de polêmico. Pega qualquer livro de biologia, de embriologia, de genética, de obstetrícia, qualquer livro está escrito lá que a vida começa na fecundação. Está escrito. E todo mundo aceita aquilo. O que nós estamos discutindo não é isso. E isso é muito claro para mim. O que se discute hoje é quando é lícito interferir e interromper uma vida. É essa que é a discussão. Então, essa discussão só vem depois do ponto em que você decidiu que você, como Estado, como pessoa, como instituição, tem, de alguma maneira, o direito de interromper a vida de outra pessoa. Seja com a pena de morte, seja com o aborto, seja do jeito que for. Se você aceita isso moralmente, então tem pano para discutir, tem pano para manga. Se você acha que ninguém tem direito a interromper a vida do outro, não tem base de discussão científica. Porque não existe a polêmica de que se o embrião é um ser humano ou não. Não existe. Isso é uma falácia, isso é uma cortina de fumaça para a gente fazer o que está fazendo aí. Né? Eu tenho que parar de me empolgar tanto quando eu falo nesse assunto, porque depois dá até taquicardia. Desculpa. Ercília, qual o papel das trevas no processo obsessivo do aborto e como tratar as sequelas psicológicas do aborto? Bom, essa é uma questão que remete a uma área de interesse que eu tenho, que é quando a gente lê o livro Memórias de um Suicida, que tem aquela absorção
dos espíritos, né, dos desencarnados, do sangue, do animal no abatedouro, quando André Luiz, em Libertação, também coloca uma situação dessa natureza, quando André Luiz coloca em Missionários da Luz uma visão, eu acredito que vocês tenham visto, um grupo de estudo mediúnico, e que a espiritualidade, entre eles Alexandre, que é o instrutor desse livro, mais André Luiz e outros, olha, esse aqui não dá para trabalhar porque ele bebeu, com esse aqui não dá para trabalhar porque ele começa, essa aqui comeu demais, olha só o processo digestivo dela, aquela coisa toda. E tem um rapaz, Alexandre fala, olha, é uma página inteira com aquela linguagem perfeccionista, né? Bom, ele diz assim, olha, veja aqui esse rapaz que diante da sede febril pelos prazeres sexuais, aqui ele começa a falar, olha, eu he pedido, aqui tudo cheio de pequeninas feras microscópicas que absorvem vorazmente os embriões da vida. Ele está falando de alguma coisa que são, no nosso entendimento, os embriões da vida, da figura masculina, deve-se ali a questão dos espermatozoides. E eu faço pergunta difícil para o espírito, né? Eu falo, por que ele está absorvendo o embrião da vida e não outro? Por que ele não está comendo da comida? E juntando essas questões, e formulando isso, buscando outras informações, e vendo um interesse que não é um interesse, não vai diminuir a conta do Estado fazer o aborto. Não vai diminuir, enfim, qual é o interesse no processo do aborto, naquilo que é o aborto. E a gente sabe que nós estamos vivendo dois momentos muito importantes, o aumento do número de suicídio entre jovens e esse incentivo ao aborto, contrariamente ao interesse do povo. Eu fico imaginando, pegando esses três ângulos, que o embrião da vida, de alguma forma, a espiritualidade, também uma vez fiquei toda feliz, porque eu ia fazer um programa com o Jeter, lá na TV Mundo Maior, sobre o livro Libertação. Entrei no meu carro, ai que bacana, adoro André Luiz, adoro Libertação, ai comigo mesmo, vamos lá. Sentei, senti a presença de entidades do meu lado, tudo bem. Só que você vai falar de coisas que aconteceram que eram assim há mais de 60 anos. Mudou aí para vocês e mudou aqui para nós também. Já não é mais só assim. E vendo as pistas que André Luiz coloca na sua obra, eu cheguei a essa questão. É possível, é uma hipótese, que o aborto esteja sendo incentivado pelas trevas, no sentido de terapia genética, né? Terapia para espíritos que já estão perdendo matéria espiritual, que estão sem reencarnar na Terra nunca, ou com processos muito distantes de reencarnação na Terra, e sem o processo de reencarnação, sem maturidade espiritual, vão como que definhando, e às vezes entrando num processo de ovoidização. Então eu penso que um interesse poderia ser a absorção, a utilização desses delicados embriões da vida, no sentido da reconstrução, da manutenção, enfim, do perispírito. Uma vez que a finalidade da relação sexual, como diz André Luiz também, Missionários da Luz, é a troca de energias perispirituais. Portanto, de manutenção do equilíbrio ou do desequilíbrio das nossas condições perispirituais, dos nossos centros de força. Então tem aí uma hipótese que eu quero investigar melhor ainda. Mas é possível que, da mesma forma que no suicídio, muitos jovens que após que fazem um suicídio, cometem um suicídio, depois oferecem, passam por uma comunicação, mandam uma mensagem para a família, dizendo, não sei o que me deu, eu não tinha motivo. E aí, de novo, do mesmo jeito que no abatedouro, naquele momento de desencarne abrupto, a absorção também de energia vital, algo por aí que eu tenho tentado estudar melhor. Antes de passar a pergunta feita para o André, eu já peço desculpas àqueles que não puderem ter as perguntas respondidas pelo avançar do tempo. E vou fazer uma pequena leitura aqui que um participante também encaminhou para a gente. Opções. A minha irmã tinha
colega de escola que ia abortar, era solteira. Demos a opção dela morar conosco, ter a criança e deixá-la conosco. Ela aceitou. A criança nasceu e ela optou por ficar com a criança. A primeira opção deu a ela uma nova chance de acertar. Então foi essa o depoimento que foi passado para a gente aqui. E para o André, né, por que é tão difícil amar neste mundo de provas e expiação? A pergunta feita pela Fernanda. E eu já vou incluir mais uma pergunta, que como é possível tratar o aborto dentro da casa espírita? Por que é tão difícil amar nesse mundo de provas e expiações? Porque amar não se aprende de outra forma senão no exercício. E a gente quer aprender o processo de amar raciocinando. É como se a gente quisesse aprender a andar de bicicleta assistindo televisão. No final do século XVI, nós criamos um conjunto de instituições assim que a humanidade superou a sua condição infantil. Nós criamos nos instrumentos em prol do conhecimento, com o início do Renascimento, com a promessa do novo organo de Francis Bacon, no qual ele diz: dia virá em que a humanidade conhecerá um conhecimento, uma luz tão profunda que libertará todos os indivíduos e os tornará felizes. E desde aquele instante nós iniciamos uma jornada longa em que todas as nossas instituições se reuniram em torno do ideal do conhecimento. Nós substituímos as igrejas pelas escolas, substituímos as universidades pelas indústrias, substituímos as indústrias pelos centros comerciais. E no final do século XX, passados 4 séculos de investimento na intelectualidade, terminamos um século com as pessoas desesperadas. Por quê? Porque nos esquecemos de amar. Estamos nos comportando na atualidade, passada a infância da humanidade, estamos na adolescência. E é muito curioso porque o adolescente, ele acha que ele já tem toda a experiência do mundo. Ele acha que tudo que precisa saber para viver, ele já sabe. Porque ele conhece, porque ele começou a raciocinar, porque ele começou a pensar. E a nossa civilização é uma civilização adolescente, porque a gente descobriu água em Marte, porque a gente colocou os pés na Lua, porque a gente começou a visitar os mundinhos que estão em torno de nós, então nós já somos adultos no panorama espiritual. E com isso, nós queremos uma autonomia que nós não temos. E não estamos conseguindo encarar o fato de que as instituições que nós construímos para nos colocar nesta posição social faliram todas. E qual é o sinal de que elas faliram todas? Olhemos os últimos 10 anos, que valores permanecem? E os valores não permanecem, as instituições não permanecem, porque nós percebemos que as bases sobre as quais elas foram construídas, agradecemos-las, nos fizeram chegar até aqui, mas não conseguem sustentar a sequência da nossa existência na Terra. Chegamos num ponto de inflexão em que o mundo de provas e expiações precisa se regenerar. Olha o estado de poesia. Precisa se reconstruir. E reconstruir, gente, significa mudança. E alguém já viu mudança sem esforço? Alguém já viu mudança sem sacrifício? Comentávamos ainda há pouco, é muito bom. A gente fala muito da ressurreição do Cristo, mas a gente se esquece do Calvário. A gente quer que todo mundo reconheça a grandeza do pensamento espírita que nós defendemos. Mas e qual é o pensamento espírita que nós vivenciamos? Eu tenho evitado a todo custo falar de espiritismo.
Porque se as pessoas não conseguem perceber a postura espírita no meu agir, não é falando que eu vou convencê-las. Nós precisamos ter consciência de que a mudança que está em curso não se dará com discursos vazios. E o que são discursos vazios? São discursos de argumentos técnicos que não encontram substrato na atitude. Emmanuel, no livro Emmanuel, concluindo o conjunto de dissertações para repensar a cultura da perspectiva do mundo espiritual, dirá: é necessário que nós investamos na formação da mentalidade cristã. Indivíduos que escrevem, que falam, nos jornais, nas revistas, nos meios de comunicação, e que tragam a alma para a essência das questões. É disso que nós estamos falando. Nós estamos diante de questões muito graves no âmbito da sociedade, onde o amor é o ponto central. Mas ninguém enfrenta o problema do amor achando que o conhece. Vou voltar a Chico César. Quando ele diz: é belo ver o amor sem anestesia. Porque o que nós estamos vivenciando é um estado de anestesia diante do amor. A gente fala dele, mas a gente não sente. E ele prossegue: dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata e cria. É importante que a gente compreenda que não há construção de amor sem sacrifício. E é por isso que a gente avança no segundo ponto. Como é que eu vou tratar o aborto dentro da casa espírita? Amando. E como é que é o amor se manifestando diante da questão? Ame a menina que chega em desespero. Porque, gente, não se é mãe com opção. Quando se está fecundado, o corpo historicamente foi preparado para ser mãe. No instante de uma relação sexual, a história do corpo já se responsabiliza por inundar o organismo da ocitocina. A ocitocina, que é um elemento que provoca: olha, agora você está predisposto ao afeto. E a partir daquele processo, começa um elemento de formação que voltará a acontecer durante o parto humano ou animal. O corpo é novamente inundado por um instrumento que predispõe o indivíduo ao afeto. Agora, aquele que está predisposto ao afeto precisa igualmente se sentir amado. Então a gente diz assim: qual é o problema da sociedade que a gente tem? É falta de amor. Aí o exemplo que a gente teve. Eu quero abortar. Não. Vem morar com a gente. Nós te damos todo o amparo, depois a gente fica com a criança. Temos uma companheira muito querida que pegou um casal que namorava. Não, porque eu quero adotar, vai prejudicar a nossa vida. Não, eu fico com a criança. Não, mas vai ser difícil. Eu cuido de você, mas eu faço isso. Eu me predisponho a fazer aquilo outro. Durante 4 anos, o casal, nenhuma única vez, precisou passar a noite com a criança, porque eles se predispuseram a trabalhar aqui. Mais tarde, depois de 4 anos, quando os pais se deram conta que o filho que eles aprenderam a amar tinha 2 mães, eles perceberam que tinham perdido num processo de convivência de longo prazo. Ninguém pode prever as consequências de um ato de verdadeiro amor. Quando a gente acha que está tudo resolvido, a alma que ama transforma o cenário. Gandhi libertou um país. Chico Xavier transformou a mentalidade acadêmica de povos.
Madre Teresa de Calcutá refez valores. Ninguém pode prever as consequências de um ato de amor verdadeiro. Quando a gente canta no nosso hino nacional, levanta da justiça a clava forte e verás que um filho teu não foge à luta, nós estamos alistados numa luta particular. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Mas para fazer isso, instruí-vos. Este é o segundo. Não enfrentaremos as graves questões do século sem o suporte da instrução, mas ele é suporte. Quem ama está sempre adiante de quem simplesmente conhece. Eu queria lembrar fazendo o eco desses dois exemplos. Lá em Santos tinha um padre, lá perto do Luiz Monteiro de Barros, não sei se vocês lembram disso. Tinha uma casa que era da diocese, aquele padre pegou aquela casa, reformou ela. E Santos é uma cidade de porto, e tinha a zona de prostituição muito perto ali. E o padre que vivia por ali, ele percebeu que muitas prostitutas engravidavam, faziam o aborto, algumas delas tinham problemas de saúde por causa do aborto, obviamente faziam um aborto clandestino. E aí ele teve a ideia, ele reformou a casa, ele colocou naquela casa várias camas com bercinhos do lado, ele reformou a cozinha, e aí ele fez alguns convênios com a assistência social da cidade de Santos, com o hospital regional, que é o hospital do estado, e ele fazia um acordo com as prostitutas grávidas. Você não aborta, você fica na casa, eu dou casa, comida para você. Quando a criança nascer, a gente encaminha para adoção. A única coisa que eu te peço é que você faça o pré-natal e não aborte. E essas mulheres começaram a ir para casa. E a assistência social, eu conversei com a assistente social que trabalhava essas mulheres. E o que acontecia? 40% dessas mulheres, porque ela estava grávida, ao mesmo tempo que ela estava percebendo a criança, ela via as outras que estavam já cuidando das crianças que estavam grávidas. Elas mesmas faziam a comida, elas mesmas limpavam a casa, ele dava para elas o abrigo e as compras, o suporte, né? E ela contou isso para mim. Ela falou, olha, quase metade delas desistiam de dar a criança, que é o mesmo exemplo que foi dado agora, e quase todas elas, mais de 90% delas, largavam a prostituição. Então esse padre, ele salvava duas almas por vez, né? 2 almas por vez. Ele desencarnou, a diocese desativou a casa, né? Quando eu saí de lá de Santos, a gente tinha um projeto de colocar no Luiz Monteiro de Barros, fazer replicar esse trabalho dele lá, né? Então, o que precisam essas mulheres é apoio. A AME Paraná, até é bom vocês saberem isso a título de informação, se vocês entrarem no site da AME Paraná, eles têm um projeto lá, que é um projeto de emergência também, é parecido com o projeto que a BRAP tem. Então, se você identifica uma menina grávida que quer abortar, você entra em contato com eles, em qualquer lugar do Brasil, eles têm umas metástases, assim, eles têm grupos. Eles vão atrás da menina e oferecem para ela o apoio. Abrigo, às vezes até assim, minha família não pode saber, bom, então a gente vai te levar para Curitiba, você vai ficar, eles têm um espaço lá, uma casa em Curitiba, parecido com esse trabalho do padre, ela fica lá até ter a criança e depois volta para casa. Então, se ela não quer, as pessoas não ficam nem sabendo que ela ficou grávida, porque ela vai fazer toda a gestação fora e depois ela volta. E eles dão todo o suporte para a adoção da criança, para doar a criança, e se ela quiser ficar com a criança, eles dão o suporte para ela ficar com a criança. Isso é uma ação proativa. Essa é a ação proativa. Não é facilitar ela fazer o aborto. É a mesma coisa do suicídio assistido. A gente teve na Suíça. A segunda maior causa de morte na Suíça é suicídio. Só perde para acidente de carro. A nação suíça está desaparecendo. Você vai na Suíça, você acha qualquer coisa menos suíço.
Os alemães estão lá, os italianos, os franceses, porque eles não têm suíços para trabalhar. Eles precisam importar. Por quê? Porque já existia uma cultura do suicídio lá. O idoso que se suicidava era considerado um herói, porque ele não podia mais contribuir com a sociedade e ele se matava para parar de dar despesa e trabalho para a sociedade. Isso se alastrou, essa permissividade se alastrou. Hoje em dia, eu estava lá, a Nelly, que é uma psiquiatra que atendeu, a gente estava hospedado na casa dela, ela recebeu uma ligação de um sobrinho dela de 22 anos, brigou com a namorada e se matou. Ou seja, ficou fácil se matar. Né? E eles têm, como é legal isso lá, eles tinham um kit que vendia em farmácia para suicídio. Ela me mostrou a propaganda no jornal da Exit, sabe? Saída em inglês, Exit, que era uma sigla de uma empresa que você contrata ela para ela te ajudar a se matar. Suicídio assistido. Eles têm até um apartamento para você fazer isso. Né? Então você recebe toda a orientação física, médica e jurídica para fazer o suicídio. Né? Aí neste país foi feito um trabalho com 100 pacientes que pediram o suicídio assistido e eles fizeram um tratamento com antidepressivos por 90 dias. Depois que passou os 90 dias, eles voltaram a perguntar se os pacientes ainda queriam se matar. E mais de 95% deles não queriam mais se matar. Então, qual que é a nossa função como médico, como sociedade? Quando uma pessoa vem desesperada pedindo uma atitude extrema, ajudá-la a tomar a atitude extrema? Uma pessoa vem falando que não quer mais viver, eu puxo a arma e dou um tiro na cabeça dela, estou ajudando ela? É isso? Quando uma menina vem desamparada, pressionada, pedir o aborto, o que ela está pedindo? Está pedindo apoio, ela está pedindo auxílio. É isso que a gente precisa fazer por ela. E não ajudá-la a matar o filho dela. Porque mesmo que ela diga que não, o corpo dela diz que é. E ela vai sofrer as consequências disso depois. Bom, depois do coffee break e com a pertinência temática aqui, a gente poderia ficar até as 2 direto, né? Mas foi-me imposta essa missão de encerrar agora esse período da manhã, informá-los que hoje à tarde, a partir das 2 horas, nesse mesmo local, nós retornaremos com o congresso. Agradeço todos os palestrantes, colaboradores e as entidades espíritas especializadas de Mato Grosso do Sul e a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul agradecem a presença de todos e desejamos um ótimo almoço e aguardamos vocês no período da tarde. Obrigado. Posso só fazer Eu estava aqui no celular, mas era buscando isso daqui que eu queria trazer para vocês. É uma fala do Martin Luther King que é para vocês levarem para o almoço. E eu acho que ela cai muito bem para o espírita. Ele fala assim: a covardia pergunta, é seguro? O comodismo pergunta, é popular? A etiqueta pergunta, é elegante? Mas a consciência pergunta, é correto? Tem vezes na vida em que você precisa tomar uma posição que não é segura, não é popular, não é elegante, mas você precisa tomar porque é correta. Não é Martin Luther King. Essa é para a gente levar para o almoço. Posso deixar uma outra coisa para vocês levarem para o almoço? A gente não para, né? Eu também estava aqui anotando, né? As vésperas do mundo de regeneração, em que, segundo Kardec na Gênese, nos basta sermos propensos ao bem, ainda nos alimentamos de caça elitizada e nos vestimos com o couro dos animais. Em homenagem a Kardec? E hoje é dia 3 de outubro, homenagem a Kardec.